Olá pessoal, Namastê! Hoje eu vim aqui falar quais são as modalidades de yoga. Bom, na verdade, yoga é yoga e pronto. Yoga é um dos sistemas filosóficos da Índia que busca nos ensinar como nos reunir, nos reconectar a Deus, ao todo, ao universo, como a gente quiser chamar. Mas para fazer, aliás, essa palavra yoga vem da raiz sânscrita yuj, que significa unir. Então, para que a gente consiga essa união, essa conexão, que nada tem a ver com religião, mas com a espiritualidade de cada um, né? Tanto que o professor Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil, dizia que ao praticar yoga, um católico se torna um católico melhor, um espírita melhor, um bandista melhor, um ateu melhor. Então, só um parênteses. Para que a gente busque essa união com isso que a gente pode chamar de Deus, universo, todo, natureza, enfim, existem técnicas, tá? Existem diferentes modos de atingir essa união. Então a gente pode atingir essa união por meio do yoga, por meio de uma ação desinteressada, por meio de uma prática devocional, por meio do autoconhecimento, do estudo dos textos sagrados e por meio do corpo. Então, quando a gente fala em modalidades de yoga, quando as pessoas falam, né, linhas de yoga, modalidades de yoga, tipos de yoga, geralmente elas estão se referindo ao yoga que eu chamo de yoga corporal. Então, as maneiras de se praticar yoga ou de atingir o estado de yoga através de práticas corporais, que são as mais conhecidas aqui no Ocidente. São as posturas psicofísicas, as práticas respiratórias, técnicas de relaxamento, de purificação, de meditação. Dentre o yoga corporal, né, que o corpo é só uma ferramenta, é só um meio, não é o fim da história, o yoga que a gente pode chamar de clássico, de tradicional, é o Hatha Yoga. E através do Hatha Yoga surgiram, como se fosse uma árvore, surgiram os vários ramos ou as diferentes modalidades do yoga, né? Então, todas tendo como base o Hatha Yoga. E aí as principais são, vou falar as principais. Então, o próprio Hatha Yoga, que continua existindo, muito parecido com o Hatha Yoga, o Iyengar Yoga, que foi um método de Hatha Yoga desenvolvido pelo mestre BKS Iyengar, em que eu vou falar muito resumidamente, né? Ele buscava o alinhamento da postura, né? Mais até do que no Hatha Yoga clássico, e ele desenvolveu o uso de suportes para a prática para garantir esse alinhamento. Então, blocos, almofadões, a própria parede, as cordas penduradas na parede, cintos, enfim, vários acessórios e que a gente pode até gravar um vídeo específico sobre isso. Mas o Iyengar Yoga também a gente pode até dizer que é uma submodalidade do Hatha Yoga, tá? Não no sentido inferior, né?
mas é uma modalidade do Hatha Yoga. O próprio Iyengar chamava o que ele ensinava de Hatha Yoga, mas ele desenvolveu esses suportes para que o yoga se tornasse acessível a quem tinha dificuldade, como ele próprio, né? Até ele não tinha como você adaptar muito as posturas. Se você não conseguisse, ou você não ia fazer, ou você ia fazer todo, eu uso a palavra troncho, todo torto, né? Com os acessórios a gente torna a prática mais acessível da maneira correta, né? Com os alinhamentos corretos, principalmente a coluna vertebral, que é a nossa rainha no Hatha Yoga. Kundalini Yoga, eu não sou especialista em Kundalini, mas o que eu posso dizer de tudo que eu já aprendi com os meus amigos professores. O Yogi Bhajan, que era da religião Sikh, uniu os preceitos do Sikhismo aos preceitos do Hatha Yoga e desenvolveu Kundalini Yoga, uma prática bastante energética e vigorosa, né, bastante dinâmica, mas que tem práticas suaves, assim como o Hatha tem práticas mais enérgicas também, né? Isso não é a regra, mas assim surgiu de uma forma também muito superficial, né? Explicando de uma forma muito superficial como surgiu Kundalini Yoga, que é uma prática muito bacana também. Depois temos parecidas entre si Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, que são práticas também muito dinâmicas, de posturas encadeadas, né? O Ashtanga de uma maneira mais fixa, porque já existem séries pré-determinadas pelo seu criador, Patabi Jois, e o Vinyasa, sequências mais livres, não tão pré-determinadas, mas ambas, Ashtanga e Vinyasa, são práticas mais em movimento e não com tanta permanência como nós temos no Hatha Yoga, no Iyengar Yoga e às vezes no Kundalini Yoga. O Kundalini mescla muito, né? Tem posturas estáticas, tem posturas em movimento, mas não encadeadas como no Ashtanga e no Vinyasa Yoga. E temos Shivananda Yoga, Satyananda Yoga, derivações do Hatha Yoga. E outros modismos, eu não vou mencionar para não ser antiética, mas outras correntes, modalidades do yoga que vem surgindo por aí, mas o que a gente pode dizer sobre elas é que elas não seguem a tradição, tá? Não é que você vai ter malefício ao praticá-las. Malefício você pode ter praticando qualquer modalidade mal orientada, mas são modalidades que não seguem a tradição, tá? Então é tudo que eu posso dizer nesse momento. E aí, se yoga é yoga e pronto, por que a gente tem dentre os yogas corporais, por que a gente tem essa variedade de modalidades? Porque sim, o yoga é para todo mundo, mas às vezes uma modalidade vai ser mais adequada a você. Isso não é só uma questão de gosto pessoal, tá? É também. Quando você experimenta mais de uma modalidade, você vai perceber que você se identifica mais com uma do que com outra. Perfeitamente natural isso. E bom. Mas, às vezes, quem nunca praticou, chega, eu quero praticar essa modalidade. Mas, às vezes, a pessoa tem limitações determinadas naquele momento que a impedem, pelo menos por hora, de praticar aquela modalidade que ela quer. Não quer dizer que ela nunca vai poder praticar aquela modalidade, mas às vezes ela precisa de um conhecimento, de um preparo prévio da base,
né? Para que ela consiga praticar com bastante segurança outras modalidades, aquela que ela queria inicialmente. E isso depende de uma avaliação do professor, que vai conversar com a pessoa que vai fazer a sua aula pela primeira vez, para ver qual é o melhor caminho para ela naquele momento, porque isso muda. Às vezes, numa fase da vida, você se identifica com uma prática e numa outra fase você se identifica com outra prática, tá? Eu mesma já pratiquei modalidades diferentes. Sou professora de Hatha e de Iyengar, mas já pratiquei outras modalidades. Isso é sempre válido, né? Como conhecimento, como autoconhecimento. Mas sempre a gente tem uma modalidade que vai ser melhor para a gente naquele momento da vida e é o professor que vai fazer essa avaliação. Então eu espero, embora de maneira muito simples, ter conseguido esclarecer um pouquinho sobre essas modalidades dentro do Hatha Yoga. Mas yoga é yoga e pronto. Qualquer que seja o yoga que você pratique, mesmo que seja um yoga sem postura nenhuma, né, um yoga devocional, um yoga apenas meditativo, um yoga através do estudo, você sempre pode atingir esse estado de yoga, de união. O importante é você se identificar com aquele método. Então, se houver mais dúvida, mandem que eu tento responder. Um beijão e até a próxima!